Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, análise bacana lá da Sport TV a respeito desse triunfo tão importante do Bahia diante da equipe do RB Bragantino, destacando inclusive várias características do nosso tricolor de aço. Além disso, vamos trazer também situação envolvendo o jogador do RB Bragantino que resolveu chorar e, pelo visto, não teve qualquer razão no choro dele. Vocês vão ver, para quem não viu durante a partida. Para completar, tem destaques interessantes com relação ao nosso Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar, porque a Centauro continua com essa promoção. Você usa o cupom BARA10, você já conhece, para comprar produtos vendidos e entregues pela Centauro. E tá aqui, gente, esse tênis show de bola da Puma, inclusive é o material esportivo do Bahia, você fica alinhado aí com a camisa do Bahia, vai combinar com certeza. Esse tênis da Puma, o shorter masculino, muito bem avaliado, nota máxima, vendido e entregue pela Centauro. E tá aqui para quem não viu, mais detalhes, show de bola, gente, branco e azul, top, muito bem realmente avaliado. E qual o detalhe principal? Soma desconto, pessoal. Tá aqui a simulação para você já saber quanto você vai pagar. E a gente já faz. Tá aqui o cupom para a gente adicionar, é simples, você chega aqui e adiciona o cupom BARA10, apertou aqui, não tem segredo, aplicado com sucesso, vai de R$ 399,99 para R$ 233,98 no Pix, ou 3 de 82,10 pagando 246,30 e sem juros. Então chega junto, aproveita, não vacile não, garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aquilo que deixa a gente feliz. E tá aqui, gente, a tabela do campeonato. A pausa, né, tal da pausa vai acontecer para o Mundial e o Bahia tá aqui, quinta posição, 21 pontos em 12 jogos. Venceu 3, empatou 3 e perdeu apenas 3 partidas, com saldo positivo de 3 gols. Foi até importante, inclusive, essa goleada. Tá aí, gente, Bahia na quinta posição, claro, tem uma partida a mais do que a equipe do Fluminense e também tem aqui uma partida a mais do que a equipe do Botafogo. Bahia no G6 agora em quinto e agora é sempre olhar para a parte de cima da tabela. Que bom, né, que a gente está nesse momento tão importante. Falar sobre isso, eu vou trazer esse registro muito importante para vocês verem que realmente chama atenção. E tá aqui, pessoal, Datafoot destacando, recorde quebrado. O Bahia acertou 675 de 718 passes tentados, um aproveitamento de 94%. Este é o maior aproveitamento nos passes de um time em uma partida no Brasileirão desde 2012. Tá aí, pessoal, o diferencial foi esse, sem sombra de dúvidas. A expulsão facilitou, condicionou o jogo, mas teve muita competência e muita qualidade do Bahia para fazer o que fez, para se impor. E digo mais, 3-0 ficou barato. Se o Bahia tivesse caprichado e forçado um pouco mais, a goleada teria sido maior. Falar sobre isso, vou trazer aqui um jogador que não ficou nada satisfeito. Vou, claro, preservar aqui a imagem, porque o direito de transmissão não é nosso, mas vou trazer aqui o que Gabriel, jogador do Bragantino, para quem não viu, né, falou no intervalo da partida, muita loucura, gente. Ele reclamou da arbitragem com detalhe, hein? Com detalhe. O árbitro não ia marcar a falta em Ademir, nem expulsar, o VAR chamou, e depois a gente viu, teve um pênalti de Jean Lucas. Tem quem pense diferente, eu respeito, mas convenhamos, né? Ombro a ombro, ombro a ombro. Foi uma ombrada, como se diz, nas costas de Jean Lucas, nitidamente faltoso, mas vocês vão ver aqui o que ele falou no intervalo da partida, tá aqui. Gabriel já por aqui. Gabriel, como é que, diante da situação, né, o que fazer com a experiência que você tem também de conduzir o jogo no segundo tempo, de repente, para tentar pelo menos um empate? Jogar de igual para igual como nós estamos fazendo. É difícil você vê que você está sendo minado o jogo inteiro. É um lance igual do Hurtado no meio do campo, mas no meio do campo não foi falta nele. E ali ele deu a expulsão. E lógico, você fica com o jogador a menos. Com 10 minutos de jogo, muda todo o jogo. O Bragantino vai brigar para ser campeão. Mas assim, nós pedimos respeito da arbitragem de todos para que possa pelo menos apitar de igual para igual. Porque nós estamos vendo o quarto árbitro toda hora no nosso banco falando, o Bandeira falando, e os outros vêm aqui e fazem o que quer. Então não é assim, o futebol não é assim, a gente veio para jogar. O Bragantino é um dos que joga o futebol mais bonito do Brasil hoje. Nós estamos brigando para ganhar o jogo e ir para a liderança do campeonato. Mas nós pedimos que seja de igual para igual. Obrigado, Gabriel falando, desabafo aqui do Gabriel. Aí, gente, é isso, né? Impressionante, né? Que ele saiu de cabeça quente pelo contexto do jogo, eu não duvido, né? Pelo contrário, tinha toda a razão. Mas daí a responsabilizar a arbitragem, não. A responsabilidade foi do time dele, foi do jogador Hurtado que se precipitou porque estava mal posicionado. Ademir foi mais veloz e acabou aproveitando a oportunidade. Lance claro para falta e pênalti em direção ao gol. Lance contundente, chance de gol evidente, convenhamos, né? Ou não sabe a regra, estava de cabeça quente e acabou aí, como se fala, querendo tapar o sol com a peneira. Mas tá aí, né? O choro segue adiante, a gente segue
ganhando e festejando esses 3 pontos. Sobre esse triunfo, tá aqui, gente. Inclusive, esse Bahia vai trazendo que o jogo de hoje fechou o segundo bloco de 6 jogos do Bahia no Brasileiro. Pensando numa meta de 64 pontos, que costuma levar ao G4, temos que pensar em 10 pontos por bloco. No primeiro chegamos a 9, um a menos que a meta. Agora marcamos 12, compensando o ponto perdido e guardando o ponto extra para os blocos futuros. Na imagem, jogos adiados contra Inter e Vasco foram jogados para o último bloco. A ordem real das partidas ainda irá mudar. Tá aqui, gente, bacana, né? Os 2 blocos do Bahia, show de bola, hein? O Bahia ganhou muito, realmente, nos últimos 6 jogos. O Bahia venceu 4. Só não venceu o Grêmio, a gente lembra como é que foi. E não venceu o Flamengo também, que foi por um detalhe. Mas sigamos adiante, passo a passo, tem muito campeonato pela frente. É importante, inclusive, se reforçar na segunda janela. Outra informação é sobre esse registro também muito interessante. Tá aqui, gente. O Bahia é a equipe que enfrentou a tabela mais difícil do Brasileirão até agora, considerando o indicador que calcula a média das posições dos adversários enfrentados. Já jogamos contra os 4 times que hoje ocupam o G4, todos fora de casa, 2 triunfos e 2 derrotas contra eles, tá aí, gente? O Bahia que perdeu para Flamengo e Cruzeiro, venceu o Red Bull Bragantino e Palmeiras e compensou, né? 6 pontos nos 4 jogos, tá lindo, como se diz. Vai com a média boa, acima de um empate por partida fora de casa, e só pegou pedreira. Então depois o Bahia vai pegar times em tese mais viáveis, porque o Bahia, a gente tem que ter o pé no chão, né, gente? O Bahia às vezes se encalaca, como se diz, com esses adversários em tese mais viáveis. Então cuidado, todo jogo é difícil e o Bahia tem que se fortalecer a cada jogo. Outra informação que eu trago agora é sobre justamente esses tabus ou tabíveis, como vocês falam, de Ceni quebrando com o Bahia. Tá aqui, gente. O Bahia nunca tinha vencido em Itaquera, Ceni venceu. O Bahia nunca tinha vencido fora do país, Ceni venceu. O Bahia nunca ficou entre os 10 nos pontos corridos, já foi também. O Bahia nunca ganhou no Allianz, ganhou do Palmeiras. O Rogério nunca tinha vencido o São Paulo, venceu. E nunca venceu o Bragantino fora, venceu. Bacana, hein? Tá aí, show de bola, vale a curtida aqui. Jean trouxe muito bem. E é justamente isso que a gente tem visto, que a gente siga adiante nesse passo a passo. Para completar, vou trazer uma análise bem interessante da bancada da Sport TV encantada com o Bahia, para variar, né? E vamos trazer aqui esse registro, preservando as imagens, claro, mas trazendo aqui o que foi que eles falaram desse jogo. Tá aqui, gente, vamos ver. Lá, a bola rolou muito bem para um jogo em que praticamente só o Bahia jogou. Porque logo aos 10 minutos de jogo, olha o que aconteceu. A gente mostrou aqui com o Paulo César de Oliveira, aconteceu a expulsão do Hurtado, né, nesse lance com o Ademir. E aí o Bragantino jogou com o jogador a menos praticamente a partida toda. É claro que o Bahia é um time muito bom tecnicamente, né? Acabou sabendo aproveitar bem e fazendo um 3-0 bem tranquilo. Não tem culpa de nada, né? Não tem culpa de nada. E fez um 3-0 bem tranquilo, né, Massu? A grande questão era como o Bragantino ia reagir à expulsão, como ele ia se posicionar no campo, e como o Bahia tentaria entrar na defesa do Bragantino, porque claramente seria um jogo do Bragantino se defendendo mais atrás. O Bahia com a bola já é um time que normalmente tem bastante posse. O Bragantino não ia mais ser aquele time de pressão desde a saída de bola do Bahia, porque estava com um jogador a menos, seria muito difícil. Ótima participação do William José nos 2 gols, fazendo esse trabalho de pivô. Esse é um gol também a lá Rogério Ceni. Isso. Né? Porque costura por dentro é algo que esse Bahia faz e faz muito bem. Passe do jeito, a solução que o William José encontra ali é a coisa mais linda. E outra coisa, se você for ver, o Bragantino, ele fez uma linha de 4, 3 aqui na frente, pendendo mais para o lado esquerdo, com os 2 na frente ele tentou fazer. Né? Para mim, ele quis justamente bloquear essa costura do Bahia pelo meio e induzir o jogo para os lados. Para tentar defender. Principalmente para o lado de lá. Forçar cruzamento para defender a área. O que o Bahia, com o tempo, o Bahia no início teve dificuldade de transformar em chance de gol a posse que tinha. Aos poucos, como o Bahia abre muito campo, colocando 5 homens na linha ofensiva, 2 jogadores muito abertos para espaçar bem a defesa do adversário, e fez isso com o Bragantino, o Bahia começou a inverter mais rapidamente a bola de um lado ao outro. Com isso, ele começou a criar esses espaços entre os defensores, por onde o Juba entrou, por onde surgiu o lance do Everton Ribeiro, que termina no 2-0, na bola rebatida e no gol contra, enfim. Muito mérito do Bahia, né? Muito mérito do Bahia. A gente vê de times que tem um a mais e não consegue construir, né? O início me parece, poxa, o Bragantino vai conseguir defender bem esse resultado e criar obstáculo. Mas aos poucos o Bahia conseguiu manipular a marcação. Ali, né, com um jogador a mais, que o Bahia não criou nada, né? E aí depois é que a coisa começou a andar. Expulsão aos 10 e o gol aos 40. Primeiro gol aos 40. Eu imaginei, a gente não acompanha o elenco, que ele pudesse, a questão do Vinicinho tá sendo tão importante e ter saúde para ir voltar, ele tentar ajustar com os jogadores em campo, mas rapidamente ele colocou o Natan, né, tirou o Vinicinho, e recompôs a linha de defesa. E você perde também um escape que fazia parte. Porém, eu acho que é um tipo de jogo, de característica de jogo,
que ele traz realmente coisas importantes. Você fala, opa, se acontecer isso daqui, você vê por que a gente perdeu, né? Então ele acaba também tirando proveito. O fato é que esse time do Bahia continua sendo muito bom de ver jogar, né? Um time que dá prazer de ver jogar, gostoso de ver. Quinto colocado. Quinto colocado. Vai para pausa em quinto. É isso aí. Deixa eu mostrar para vocês também a importantíssima. É, gente, bacana, né? Bacana, uma análise realmente. É um time que. É verdade, né? Porque a gente é Bahia, não dá prazer de ver o Bahia jogar. Independente do a mais, eu falei sobre isso, inclusive, na Metrópole FM. A gente estava em jornada esportiva e também na Metrópole FM, e eu deixei muito claro isso. A expulsão, ela condicionou, direcionou o jogo, mas não determina o resultado final. Isso é muito fato. Então, o Bahia tem muita competência, o Bahia teve essa capacidade de rodar a bola, buscando os lados do campo. O Bragantino resolveu fechar os lados do campo e esqueceu justamente de fechar o jogador que resolveu, que foi o Willian José. Passe nele, o Bahia buscou esse entre linhas, achou o Willian José, belas assistências, e o Bahia construiu seu placar. O Bragantino, depois dos gols sofridos, não conseguiu reagir, não teve forças, e o Bahia foi soberano na partida, absoluto, 3 pontos mais do que justos. Que bom, né? Que bom que a gente tá vivendo esse bom momento, nosso tricolor de aço, e tá aí a bancada da Sport TV, encantada com o Bahia. Não que a gente precise da validação deles, mas isso cada vez mais reforça, inclusive, na gente, até porque não são, em tese, clubistas, pelo menos com relação ao Bahia, mas reforça na gente o quanto nosso time vem bem na temporada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. Centauro tá com a promoção show de bola. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.